Paz e graça, meus amados em Cristo Jesus, aqui fala o vosso conservo, apóstolo Manuel Israel, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Nesse instante, quero compartilhar convosco um breve ensino que tem a ver com a parte doutrinária e vamos nos basear numa temática muito maravilhosa, né? Uma temática muito boa. A temática é esta, as 11 maravilhas incríveis que nós podemos encontrar na Bíblia, ou que constam na Bíblia Sagrada, livro de Deus. Bem, sem mais perca de tempo, a primeira maravilha que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada e que chama a atenção de muitos, maravilhas incríveis, não é verdade? É a confusão de línguas. Estamos a falar concretamente da Torre de Babel em Gênesis capítulos de números 11. Deus, pela primeira vez, decide distribuir várias línguas aos homens. Que maravilha, não é verdade? Onde nós recebemos as línguas que nós falamos hoje, como o francês, o espanhol, o português e tantas outras línguas, inclusive até idiomas que nós chamamos de dialetos. Foi aí mesmo em Gênesis 11, na Torre de Babel, onde Deus deu todas essas línguas. É a primeira maravilha que nós encontramos na Bíblia. A segunda maravilha que nós encontramos na Bíblia Sagrada é o dilúvio. Queridos, por meio do dilúvio, Deus exterminou todos os malfeitores, salvando apenas Noé e sua família. Estamos a falar concretamente de Gênesis capítulo 6. Alguém pode dizer que isto não é uma maravilha? É maravilha sim. Quando nós lemos em Salmos, Deus eliminou o povo da terra de Canaã, porque a sua benignidade é para sempre. É maravilha. É maravilha. Ainda que você ache que algo ruim, para Deus é bom. Foi um ato muito bom, um ato de bondade, não é verdade? Então é a segunda maravilha que nós encontramos na Bíblia. Pela primeira vez vemos Deus a derramar dilúvio, águas a sair em todas as partes do mundo, a inundar o mundo, algo incrível que nunca houve. Maravilha. Alguns até dizem que foi aí onde houve, ou começou a haver, separação de continentes. Muito bem, a terceira maravilha que nós encontramos na Bíblia Sagrada, meus amados, em Cristo Jesus, é a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Estamos a falar de Gênesis capítulo 19. Em Gênesis capítulo 19, Deus decide fazer cair chuva de fogo, exterminando todo o povo da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós chamamos isso de genocídio, uma palavra que nós usamos para denominar ou para resumir este tipo de atos. Então, a quarta maravilha que nós encontramos na Bíblia Sagrada, meus amados em Cristo Jesus, é a destruição do Egito. Gênesis, ou seja, Êxodo capítulo 9, versículo 25. A Bíblia diz que Deus arruinou a terra do Egito, nós conhecemos a história, de modo que essa ação ficou conhecida por todas as partes da terra. Inclusive até Israel, quando ia para tomar a possessão da terra de Canaã, o povo de Canaã sentia medo porque já ouviam falar da fama do Deus de Israel, pelas coisas que havia feito na terra do Egito. Deus exterminou a terra do Egito, destruindo todos os seus deuses, ferindo a água com sangue, trazendo pragas, úlcera, matando os animais, as plantas e todas as outras coisas, de modo que os egípcios sentiam a mão poderosa de Deus sobre eles. Então, esta é a quarta maravilha que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A quinta maravilha é a abertura do Mar Vermelho e também as 3 vezes que o Rio Jordão foi aberto. Estamos a falar de Êxodo capítulo 14. Deus, então, para tirar o seu povo da terra do Egito até o deserto, teve que os fazer passar por meio do mar. Um mar que depois passou a ser chamado Mar Vermelho através do sangue das pessoas que morreram lá. Estamos a falar concretamente dos soldados egípcios. Que maravilha, não é verdade? A sexta maravilha que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a coluna de fogo e a nuvem. Ou seja, a nuvem e a coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A Bíblia diz que o nosso Deus conduzia ou guiava o povo de Israel por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Bem, facto muito explícito, né? A nuvem para protegê-los dos raios solares e a coluna de fogo para proteger do frio, né, que fazia de noite naquele deserto onde eles estavam a caminhar. A sétima maravilha que encontramos na Bíblia Sagrada é a destruição total do povo de Canaã e a possessão da terra por Israel. Meus amados, a terra de Canaã era uma terra onde moravam muitos moradores, inclusive até gigantes. Mas Deus decidiu externar todos eles para dar aquela terra em possessão ao seu povo Israel. Esta é a sétima maravilha e esta verdade podemos ver em Deuteronômio capítulo 7. A oitava maravilha é a libertação de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3. Isso é algo incrível. Deus decide fazer os homens serem imunes dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram como vitoriosos heróis diante daquela situação porque a mão forte de Deus deles
era com eles. Que maravilha, que maravilha. A nona maravilha que encontramos na Bíblia é a libertação de Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6. A Bíblia diz que quando Dário tomou a posse de Babilônia, então os malfeitores, estamos a falar daqueles que não gostavam de Daniel, decidiram armar este feito maligno para Daniel, fazendo com que ele fosse lançado na cova dos leões para que fosse morto por esse feito. Mas, porém, Deus o libertou, fechou a boca dos leões e Daniel foi tirado da cova dos leões, são e salvo. Até, inclusive, o rei Dario ficou admirado e disse: uau, Daniel, teu Deus é Deus de verdade. Isso é uma bênção, maravilhas incríveis estão na Bíblia. Nós precisamos observar isso com mais atenção. A 10ª maravilha incrível que nós encontramos na Bíblia é a libertação de Jonas no ventre do peixe. Jonas capítulo 2. Algo incrível. Jonas decidiu fugir da face de Deus, né? Correndo para Tarsis, porque não quis ir a Nínive anunciar a palavra. Subiu num navio onde havia muitos mercadores. Porém, a Bíblia diz que houve uma tempestade no meio do mar, de modo que ele foi lançado, né, no mar, até porque foi a pedido dele mesmo. Mas Deus depois decide salvar Jonas por meio de uma baleia que o engoliu. Bem, queridos, a última maravilha que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada está em Mateus capítulo 28 e 1 Coríntios capítulo 15. Estamos a falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio na terra morrer por nós pecadores. Olha que maravilha, ele morreu, um Deus morrer. Olha, incrível, não é verdade? Olha que maravilha, ressuscitou para sempre, eternamente. Esta é a última maravilha e, por coincidência, é a maravilha que fecha, então, esta lista de 11 maravilhas incríveis que existem na Bíblia Sagrada. Atenção! Não vão ter em mente que só existem essas maravilhas apenas que Deus fez. As maravilhas de Deus são incomensuráveis, não se contam, são ilimitadas. Estas são as maravilhas que eu achei notáveis, que chamam muita atenção e que decidi compartilhar com todos vós. E que podemos até usar como um contexto na pregação. Mas não quer dizer que o Senhor, nosso Deus grandioso, só faz essas pequeninhas coisas. Ainda faz muito mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos.